Vamos então agradecer a Deus a oportunidade de aqui estarmos juntos, agradecer ao nosso Mestre, a este Cristo Consolador que nos enviou esta doutrina maravilhosa para que, entendendo-a, o possamos entender melhor a Ele. Assim, Mestre amado, nós te rogamos as boas inspirações para o nosso estudo e que, num clima de profunda fraternidade e amizade entre todos estes corações que aqui estão, possamos refletir sobre o teu Evangelho Redentor à luz da lente deste teu apóstolo Lucas, que tanto se esforçou para deixar para todos nós este registro da imortalidade da tua alma, Senhor. Agradecemos profundamente a tua vinda e te louvamos hoje, agora e para sempre, e que assim seja. Muito bem, então sejam todos bem-vindos. Fernanda, Cândido, que chegaram agora por último. Os últimos são os primeiros. E, portanto, quem é que de vocês quer ler a passagem que estamos a estudar? Se faz favor. Ele tem aí à mão de Posso semear. ler? É? Muito bem, Fernanda. Faz favor. Então, Cântico de Zacarias. Zacarias, seu pai, ficou repleto do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu povo. Suscitou-nos uma força de salvação na casa de Davi, seu filho, como proclamou desde tempos remotos, pela boca dos teus santos profetas. Salvação das mãos de nossos inimigos e todos os que nos odeiam, para exercer misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança, bem como do juramento feito a Abraão, nosso pai, de nos conceder, após termos arrancado das mãos dos nossos inimigos, cultuá-lo sem temor, em santidade e justiça, na sua presença todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois caminharás à frente do Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio do perdão de seus pecados. Por causa das entranhas de misericórdia do nosso Deus, os visitará do alto no alvorecer, iluminando os que habitam na treva e na sombra da morte, a fim de guiar nossos pés no caminho da paz. E a criança crescia e se fortalecia em espírito, permanecendo no deserto até ao dia da sua apresentação a Israel. Muito bem, Fernanda. Muito obrigado pela tua leitura. Mas, Obrigada. para nos esclarecer melhor, a nossa eh, resumista de serviço, a nossa Emanuela, a nossa Emanuela de serviço, vai dizer aqui qualquer coisita. Sim, És tu, Minda. sim, sim. Boa noite a todos. Então vamos ver o resumo que fiz. É um 70 do Cântico de Zacarias. Salvação das mãos de nossos inimigos, de todos os que nos odeiam. Então vamos ler a primeira parte, vamos falar sobre a primeira parte, que é a salvação das mãos de nossos inimigos. O que é salvar-se? Fala-se que Jesus veio para nos salvar. Será? A narrativa do milagre é a mais fácil. A doutrina espírita diz-nos que cada um vai salvar-se, mas através do seu esforço pessoal, com o sacro ofício, como muitas vezes falamos aqui. Como ficamos sagrados? É quando cumprimos as leis de Deus, vivendo nos ensinos de Jesus. O povo estava a libertar-se de uma escravidão para ir para uma terra prometida. É um reino espiritual. O processo de reencarnação vem ao longo das nossas existências. Ao longo da caminhada, é o seguir Jesus. Levanta-te e segue-me, como disse Jesus. Nós temos estado doentes, adormecidos, e o Cântico de Zacarias está a falar dessa salvação, do que nos escraviza ainda nos dias de hoje. O que temos que fazer? A salvação dos inimigos, geralmente, é de terceiros que falamos, que estamos a falar. Nós temos inimigos encarnados e também do mundo espiritual.
Ao longo de nossas existências temos feito inimigos e às vezes até somos nós próprios, nós mesmos. Por vezes adiamos tudo e não olhamos de frente para as nossas responsabilidades. Não vivemos o que devíamos viver e procurar a nossa salvação é procurar Jesus Cristo. Por muito que digam mal dele, sem os seus ensinamentos não haverá salvação. Quando eu compreendo a mensagem de Jesus, ele transforma-me por dentro. Ele vai mexer com os nossos sentimentos. É o dobrar do nosso egoísmo, do nosso orgulho, e aí são momentos que todos nós necessitamos. E são estes momentos que nos vão mudando. A renovação íntima é identificarmos-nos em nós esta humildade, esta mansidão em nossos corações. O reino de Deus não vem com aparências exteriores, é com a nossa mudança interna. As nossas tristezas têm que ficar alegres e temos que solidificar a nossa fé de que somos amados, porque os aflitos do mundo são os que sorriam no mundo espiritual. E isto é um consolo para nossas vidas. E é este o único caminho. Todos nós temos que fazer este esforço individual. E nós vamos descobrindo este caminho a pouco e pouco. Todos temos este momento de sairmos deste conforto. O Pai vem-nos tirando este véu. É hora de chegar esse momento para a maturidade da nossa salvação. E naqueles momentos foi Moisés que conduziu. Agora é o nosso modelo e guia, nosso Mestre Jesus. Jesus anuncia que nos voltemos para dentro de cada um de nós. O nosso orgulho ainda não nos deixa olhar para o nível da salvação, mas nós já sabemos o que nos aguarda. Então falou-se de uma mensagem de Emanuel no caminho da luz e Messias. E hoje estamos na quinta-feira, semana passada estávamos na quinta-feira santa, falando dessa salvação. Temos a bênção da reencarnação para evoluirmos. Então, às vezes somos nós os maiores inimigos, como disse há pouco, e atrasamos a nossa salvação de nós mesmos. Temos que aceitar as nossas provas, temos que enfrentar nossos inimigos e fazer a nossa salvação. Zacarias, uns capítulos atrás, estava cheio do Espírito Santo. Ele estava a falar do seu íntimo. Nada nos será entregue se nós não conquistarmos. Nesta ação da lei divina é que nos conduz à salvação. Esta profundidade da mensagem, ela nos vai auxiliar e tendo esta vontade para nos dirigirmos a este caminho de verdade e vida com o nosso Consolador. Que possamos pôr em prática a oração de São Francisco de Assis. Já temos Cristo em nós e fora da caridade não há salvação. Vamos praticar a benevolência, a inteligência para exercermos a verdadeira caridade. Temos que nos salvar das nossas imperfeições. Nós queremos ser amados, mas também temos que saber amar. E é para isso que estamos aqui, para nos libertarmos desta carga negativa que temos connosco. Temos que confiar, mas ainda temos medo do desconhecido. Nós vimos que para nos vencermos a nós mesmos. E a beleza da doutrina espírita leva-nos a conhecermos melhor e que possamos reparar esta mensagem para que possamos trazer para a nossa vida. Se nós não nos conhecemos, não nos vamos mudar. Então, o Filipe também trouxe-nos o versículo que fala das mãos, do poder ou da força do inimigo. Quando falamos das mãos, falamos do trabalho. A parte esquerda do nosso cérebro é mais sensível pela compreensão e pela leitura. Quando dizemos não consigo ou dizemos não quero, estamos a baixar-nos. Às vezes, há pessoas que não gostam de nós. As calúnias que dizem a nosso respeito, não alimentes as conversas dos outros. E quando fores à casa de alguém que não sintas a paz, então volta para casa onde te sentes bem. Por vezes somos desafiados a mostrar má cara, os nossos dentes, por exemplo, quando tudo depois se acalma, até ficamos envergonhados do que dizemos e fazemos. Então, as influências do mundo espiritual estão à espera que nos desequilibramos e ficamos logo em afinidade com eles e com o maldizente. Então, há muito trabalho a fazer. Temos também no capítulo 5 do Evangelho que fala sobre a caridade. Se os teus olhos forem luz, tudo luz à tua volta. O arrependimento é metanoia, como diz a nossa querida Patrícia, a mudança dos nossos pensamentos.
Também foi lido do Fonte Viva a lição 179. Prestamos atenção nas nossas mãos. O coração respira e as mãos comandam e obedecem pelas nossas mãos. Passamos ao mundo o que fazemos. Nossas mãos exibem a nossa passagem pela terra. Que tenhamos controle e consciência de onde vamos levar nossas mãos. Nossas mãos mostram as nossas obras. Falou-se da segunda parte, de todos os que nos odeiam. Falou-se do irmão Jacob, ele ajudava e foi recebido por Bezerra de Menezes, mas faltou fazer a sua parte de mudança interior. Todos que não fazem o trabalho e prejudicam o próximo vão vir em expiação. Ofender, maltratar é sinal de escravidão. Ouviste o que foi dito? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para entender tudo isto, se amarmos só as famílias, os que nos amam, então não fazemos nada de extraordinário. Vamos então salvar-se das mãos dos inimigos, é perdoar-lhes as ofensas. O bem é uma vertente ativa quando tocamos uma alma. Temos também, no terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os inimigos, é o princípio da caridade. A Márcia trouxe-nos uma lição sobre os inimigos, então, sobre o Emanuel. Não ignoro, não ignores o inimigo. E às vezes os que estão mais perto são os que mais nos desafiam. Quando nós apontamos o dedo para o outro, já temos três apontados para nós. Então temos que confiar mais em Jesus. E este é o único caminho. E ainda temos que retirar muito do que está à frente dos nossos olhos. Temos também na Gênesis, no caráter da revelação espírita. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao outro como a si mesmo. E assim, obrigada a todos. Olha, escrevi muito, peço desculpa, falei muito. Muito bem, Obrigada, obrigado, Minda. obrigada a ele. Ora bem, então nós estamos a trabalhar aqui com o Cântico de Zacarias. Estamos a fazer aqui um caminho belíssimo com ele, não é? Zacarias está a fazer uma prece, a sua boca abriu-se, está a falar das maravilhas deste Pai amoroso e está a trazer aqui profundas reflexões sobre o amor de Deus. Na verdade, tudo aquilo que Deus tem feito pelo seu povo, pela forma como foi espalhando bênçãos ao longo da história da humanidade, e nós vamos trabalhar aqui com o versículo 72, que diz: para exercer misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Então, no versículo anterior, nós falámos aqui da questão da salvação, da questão dos nossos inimigos, falámos aqui sobre a importância do perdão e refletimos sobre as palavras de Jesus, quando nos diz para amarmos os nossos inimigos e orarmos por todos aqueles que nos perseguem. Na verdade, é uma nova interpretação da lei. E o que nós vamos aqui explorar neste versículo também é um pouco essa, essa interpretação da lei que os ancestrais hebreus tinham relativamente a Deus. Porque com a chegada do Cristo, Deus deixa de ser um Deus castigador e passa a ser um Deus Pai, um Deus amor, de infinita misericórdia, de infinita bondade, ou seja, um Deus perfeito. Continua a ser um Deus único e, portanto, é um Deus que ama toda a sua criação e ama todos os seus filhos, né? Nesta perspectiva. Então, no versículo 72, nós vamos dividi-lo aqui em duas partes, portanto, para exercer misericórdia com os pais e depois, a segunda parte, e lembrar-se da sua santa aliança. Então, portanto, vimos de um registro em que se está a falar de inimigos, num registro em que se está a falar dos que nos odeiam,
que são sentimentos contrários à mensagem de Jesus, não é? Portanto, há aqui uma postura moral, uma postura fluídica, né? Uma energia fluídica de resistência àquilo que é a mensagem de amor de Deus. E, na verdade, também estamos a falar de evolução, porque o espírito só evolui quando se desenvolve intelectualmente e moralmente. Então, para exercermos misericórdia com nossos pais, tanto está diretamente ligado com aquilo que Zacarias tem vindo a narrar. E o que é que ele tem vindo a narrar? Portanto, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu povo. Ou seja, aquela questão cultural do resgate, da libertação do povo, na verdade é um grande símbolo da libertação do espírito, não é? Portanto, esta questão da terra prometida e nós sairmos da escravidão mental, psicológica, da forma como pensamos em relação às leis de Deus. Depois falou que suscitou uma força de salvação na casa de Davi, seu filho. Portanto, falámos também de uma força intrínseca do Espírito, não é? Quando ele eh, entra pelos caminhos da fé, entra pelos caminhos da renovação, que são de facto atributos que todos nós vamos ter que desenvolver. Depois, como proclamou desde os tempos remotos pela boca dos seus santos profetas. Portanto, há aqui uma referência a toda a cultura judaica, os profetas como mensageiros, como médiuns, que fazem um intercâmbio entre a mensagem de amor do Pai e os homens, não é? Portanto, bem ao jeito também da doutrina espírita, que se baseou na mediunidade e nos conhecimentos mediúnicos para trazer novas revelações, e depois portanto, como proclamou desde os santos profetas, salvação. Então, esta salvação foi proclamada pelos profetas que são médiuns de Deus, né? Mas há aqui um objetivo, né? Que é, portanto, para nós não cairmos no mesmo registro, ou no mesmo padrão vibratório, ou na mesma postura na vida, ou na mesma forma de pensar daqueles que se afastam de Deus, né? Porque a mensagem de Deus veio para quê? Para que nós cumpramos a sua lei, né? Nós só conseguimos cumprir a lei de Deus se estivermos nela. Se os nossos atos, palavras e pensamentos, não é, estiverem em concordância com a lei. Então, também para cumprir essa lei e para nos afinizarmos com esta lei de Deus, Deus, em função de um planeamento divino para a humanidade, para libertar todos os seus filhos, cria um plano que é o plano da reencarnação desde o espírito que é criado até chegar ao espírito puro. Então esta é a nossa grande jornada e este é o nosso sentido de libertação que está aqui a ser falado. Numa primeira camada com aquilo que é a história do povo judeu, de uma história que aconteceu, mas a simbologia que está por trás disto tudo é a criação do espírito imortal até chegar ao espírito puro, que é a nossa jornada. Muito bem. Então, posto isto, então, desde os tempos remotos, que nós vamos ter aqui esta força de salvação que está intrínseca para exercer misericórdia com nossos pais. Então vamos trabalhar aqui o exercer misericórdia e depois com os nossos pais. O verbo exercer, eu estive a ver aqui, ele tem vários significados. Deixa-me só pesquisar aqui noutra vez. Está aqui, desempenhar ou executar.
Então, nós estamos aqui a falar de um desempenho, não é? Exercer a misericórdia ou desempenhar a misericórdia. Na verdade, a misericórdia é um atributo de Deus. E por que é que há aqui a referência aos pais? Por causa da ancestralidade, né, do povo hebreu. Para nós chegarmos até esta altura, houve um conjunto de gerações deste povo, houve um conjunto de relação com Deus que este povo tinha, que na verdade fez com que, à data em que isto está a acontecer, houvesse uma interpretação de Deus. Uma interpretação de Deus. Só que essa interpretação de Deus estava equivocada. Em alguns pontos estava certa, como por exemplo a unicidade divina. Deus é um, é o único, é imutável, como diz o livro dos Espíritos. Mas até aqui ainda era um Deus castigador. Ainda era um Deus que, em função da força, em função dos bens terrenos, era adorado. Por isso aquela história do bezerro de ouro, não é? Então vejamos que então, o que é que é proposto aqui? O exercício ou desempenho da misericórdia. Bom, exercer misericórdia não é nada fácil. Se nós olharmos para os filmes de Hollywood, não é? Às vezes há os grandes criminosos que cometem grandes crimes e depois são condenados à morte, não é? E depois pedem clemência, pedem misericórdia. Bom, a verdade é que nós estamos a falar de Deus. E Deus, um dos seus atributos é a perfeição. Então, Deus tem em si todos estes atributos, o que significa que Deus em si mesmo é a misericórdia. Então, se Deus é a misericórdia, nós, sendo seus filhos, e sendo o Espírito o ser inteligente da criação, Deus é a misericórdia, nós seremos os seres misericordiosos. Estão a ver a ideia? Então, Deus é o atributo, nós somos os seres misericordiosos. Ou seja, que tem em si mesmo esta perfectibilidade, esta capacidade de aprendizagem da sublimação deste sentimento da misericórdia. E quando nós vivemos a misericórdia, estamos a cumprir a lei e quê? Estamos em comunhão com Deus, que é isso que vai acontecer na segunda parte do versículo. Esta aliança é a comunhão com Deus. Hã? Então vejamos que este atributo da misericórdia é, sobretudo, atribuído e exercido para quem não merece. O que nós sabemos que é muito difícil, porque ao lado da misericórdia também está o perdão. E não se pode ser misericordioso sem perdoar. E isso é muito difícil. Então vamos ouvir o que é que a nossa Marcinha tem para nos dizer em relação a isto. Por misericórdia, Márcia, diz-nos as tuas Bom, reflexões. eh, Felipe já desvendou o mistério todo do versículo, se é que havia algum. Então, nós vimos aí no encadeamento, né? A gente tem sempre que pensar que Zacarias está desenvolvendo um raciocínio. E esse Uhum. raciocínio dele, a gente pode até ver como uma linha do tempo. Ele vem trazendo coisas lá
bem de trás, né, lá de Abraão, das alianças, as coisas bem do início do povo, e ele vai trazendo e vai ao futuro, que é a chegada do Mestre Jesus, do Messias. E por que que ele tem isso? Além dele estar numa relação mediúnica, ele está sendo intuído de alguma forma, ele, não esqueçamos, e a gente sempre lembra que ele era um sacerdote. Ele tinha intimidade com esses textos todos. E ele teve um contato com o anjo Gabriel em que lhe foi detalhado não só que a sua esposa e que eles teriam um filho, mas como seria esse filho. Então o anjo deu todo o recado: olha, ele será grande, ele virá como Elias. Então ele foi dando, então ele sabia que o filho dele seria um profeta. E como o Felipe já falou várias vezes, como o povo hebraico esperava a chegada do Messias, até porque era angustiosa a subordinação ao Império Romano, eles, ele faz esse encadeamento, ele faz essa conexão, que o filho dele seria o precursor. E que aí, por isso que ele também fala, apesar, ele fala nos inimigos, como o Felipe bem lembrou, né? Dos inimigos, do que os odeiam, mas ele vem em seguida trazendo um remédio para isso, que é a misericórdia divina. E ele diz que é misericórdia com os pais, com os nossos pais, por quê? Porque para ele, ele entende que agora é uma nova geração, mas como pais, a bondade, o bem que se faz aos filhos, estamos fazendo aos pais. Por isso a misericórdia. E nós, sob a ótica da doutrina espírita, nós estamos vendo aqui a lei da reencarnação. Então, os pais de outrora são os filhos de hoje. Podem ser, né, com certeza, reencarnados. Então, quando ele fala, então, quando ele fala de exercer, que é de pôr em prática, porque outra coisa que o Felipe bem lembrou, alguns encontros, é que há um lapso, e nós comentamos isso na semana passada, há um lapso de mais ou menos 400 anos sem profecias, sem profetas. Então, quando ele volta, que Deus vai exercer misericórdia com os pais, ele está referindo, olha, ele vai trazer o bem agora e nós, da geração que aqui estamos, nós que aqui estamos, vamos receber essa misericórdia, mas nossos pais, os nossos antepassados também se alegrarão, porque está sendo feito a nós. E eles nos amam, então eles também se alegrarão. E pôr em prática isso seria para eles a retomada dessa intimidade com Deus durante esse período, esse lapso em que ficaram sem ter essa comunicação por meio dos profetas. Eu encontrei, Felipe, e ao grupo, é, um texto de Emmanuel que se chama Desafio e Resposta. Eu não vou ler todo, quem quiser ler todo, se chama Desafio e Resposta. E Emmanuel escreve sobre o tema Excelência da Compaixão. E ele diz: compadece-te, pede a vida. Compadece-te, pede a lei. Por que nós estamos falando de vida e de lei? Porque o texto, o Cântico de Zacarias, se refere muito a isso, né? A vida, a misericórdia, amor, ódio, a lei, a Deus, né? E aí, Emmanuel faz uma associação que é bem esclarecedora. Ele diz: a vida é amor e a lei é justiça. O Felipe há pouco estava falando
da compreensão que eles tinham, da visão que eles tinham de Deus, daquele Deus rigoroso com a lei, com o cumprimento da lei, né? E Jesus vai trazer o lado mais amoroso do Pai. Então, ele diz: a vida é amor e a lei é a justiça. No entanto, por marco de interação, o que conecta o amor e a justiça, a divina providência colocou para essa interação entre ambas, entre a vida, amor, lei e justiça, e colocou a fonte da misericórdia. Para quê? Para assegurar esse equilíbrio. Então, Emmanuel explica muito bem isso. Ele diz: o amor sabe que, sem justiça, a estrada mergulharia no caos. E a justiça reconhece que, sem amor, a meta se perderia nas tramas do ódio. Então, ele coloca, quando diz essa misericórdia, é já a função, né, vamos dizer assim, não a função, mas a vivência de Jesus fazendo essa união entre a vida e a justiça, o amor e a lei, trazendo a misericórdia como o equilíbrio entre essas duas forças. Não sei se deu, ajudou alguma coisa, Felipe. Claro, ajuda sempre. Vamos construindo os raciocínios. É assim o NEP, né? Um traz uma coisa, uma visão, outro traz outra, e no final tudo bate certo sempre. É sempre muito bom. Estava-me aqui a lembrar, do quinto mandamento da lei mosaica, que é o honrar o teu pai e a tua mãe, né? E ele diz assim, o mandamento. Ora, deixa-me só tirar isto daqui. Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá ou te dará. Este mandamento fala da honra aos pais, né? Que é, no fundo, não somente os pais biológicos, mas também os pais da nossa árvore genealógica, que é, no fundo, este remontar aos princípios da cultura judaica, que foi já feita a referência a Davi, que é também um dos pais do povo hebreu, não é? Uma das castas da linha de Jesus Cristo, mas a referência também a Abraão, ou seja, ainda mais longe, ou seja, e, portanto, amar a Deus ou dar esta nova visão de Deus que Jesus vai dizer, vai honrar toda essa gente, né, que desde os primórdios dos tempos foram inspirados por Deus, ainda de uma forma muito rudimentar, muito embrutecida, muito ignorante, muito brutalizada, faz parte de um progresso enquanto espíritos imortais, né? Já não estamos no reino animal, não é? Graças a Deus, mas nessas alturas ainda estávamos muito primitivos. Ora, se nós hoje estamos primitivos, imaginem há 6.000 ou há 10.000 anos para trás, não é? A coisa devia ser bem jeitosa. Se hoje já é assim, lá para trás havia de ser bonito. Mas pronto. Então é engraçado que este mandamento da lei, ele faz uma interseção entre a relação com Deus e a relação com o nosso próximo. Ou seja, este quinto mandamento, na lei de Moisés, os 4 primeiros mandamentos dizem respeito à nossa relação com Deus. Os 5 últimos dizem respeito à nossa relação com o próximo. E no meio está este dos pais. Então vejam que são os pais que permitem a reencarnação dos espíritos, não é? Para cumprir o quê? A linha horizontal na nossa relação com Deus, mas nós, amando ao nosso próximo, também amamos a Deus. Se colocarmos isto do ponto de vista das gerações, se nós amarmos a nossa geração, estamos a honrar todos os esforços que os pais da nossa árvore genealógica fizeram lá para trás. Não é?
Nós temos um orgulho na nossa família, não é? No nome de família. O meu pai, um homem digníssimo. O meu avô, um homem digníssimo. Não é? Nós temos orgulho na nossa família. Pelo menos é isso que se espera, não é? Ou seja, nós honramos o nome da nossa família. Não é assim? O nome dos patriarcas tinha esse peso todo. Só que nós vamos remontar lá às causas primárias. E se formos para as causas primárias das primárias, o que é que o Livro dos Espíritos diz? Deus, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Portanto, a causa causal é Deus. Mas depois, para este progresso do espírito, há várias fases. E esta fase que aqui está a ser referida é o início, não é, do povo hebreu, nomeadamente com Adão, e depois com Abraão, e depois com o Cristo, e de todos aqueles que foram então aqueles que, por inspiração divina e por misericórdia divina, foram enviados para nos dar este evento fantástico que está às portas, que é o nascimento de Jesus. Então nós estamos aqui às portas de se fechar um ciclo da humanidade. Mais um ciclo da humanidade. Para que se desenvolva outro ciclo da humanidade. Quando é que se inicia um outro ciclo da humanidade? Quando Jesus nasce. Quando Jesus nasce, começa a segunda revelação. Quando é publicado o Livro dos Espíritos, fecha-se mais um ciclo, inicia-se um outro ciclo. Agora, um ciclo de renovação, onde o Consolador prometido nos irá esclarecer todas as coisas que o Cristo não podia ter dito à data em que veio. Da mesma forma que era necessário avançarem os anos, né, para nos explicar estas coisas, foram necessários que viessem primeiro todos os profetas, que houvesse aquelas histórias todas do êxodo, da escravidão e não sei o quê, para que o Cristo pudesse vir. Então, cada coisa vem no seu tempo. E o que vai estar transversal a todo esse tempo é sempre a misericórdia de Deus. Porque vejam, as pessoas naquele tempo tratavam-se bem. Era a lei da mocada, uns com os outros. Cumpriam a lei de Deus? Não. Então nós podíamos dizer assim, epá, então, mas estes só querem andar a brigar, só querem andar a lutar e a matar-se uns aos outros, então estes não merecem misericórdia. Que é aquilo que a gente faz com os criminosos hoje. Ou não é? Quando vimos no noticiário, vejam bem isto, quando nós vimos no noticiário, homem esturpa uma menina ou um menino, a gente ficamos completamente chocados com isto. E é assim, quando nós vimos os filhos dos outros a serem extirpados, nós ainda podemos assim pensar: epá, mas temos que perdoar o extirpador, que ele, coitado, precisa muito de ajuda. Pois, então, e se a filha for nossa? Como é que é o nosso discurso? Aqui a coisa começa a complicar e bastante, não é? Aqui a coisa começa a complicar e bastante. Só se consegue ter acesso a esta misericórdia celeste, digamos assim, se nós considerarmos na nossa mente, na nossa forma de pensar, a evolução do espírito. De outra forma, não se consegue. Porque só compreendendo
este progresso do Espírito para uma terra prometida anunciada, de que a misericórdia de Deus vai ser infinita para com ele, assim como foi para conosco, é que nós conseguimos entender este conceito de misericórdia. Porque nós que julgamos hoje os grandes criminosos, se formos olhar para o nosso passado espiritual, fomos tão ignóbeis ou pior que eles. E esta, hein? E nessas alturas, a misericórdia de Deus sempre se fez. Porquê? Porque Deus é amor. Então, até quando devemos ser misericordiosos? Sempre. E que Deus nos livre destas provas, que isto já é, isto já é uma prova para espírito puro, isto já não é para para a nossa casta, não é? Já não é para a nossa casta. Mas um dia será. Ainda não é, mas um dia será. Então é que isto é tão bonito, se nós analisarmos isto, choca-nos à mente quando pensamos na condição de vítima e quando tomamos o partido da pessoa que é vitimizada. Mas quando nos colocamos do lado de sermos nós os agressores, verificamos do poder e do amor de Deus. Então, todos esses que ferem ostensivamente a lei, que maltratam, que violentam e fazem treta por uma linha relativamente à lei de Deus, também esses, e também para esses, a misericórdia de Deus vai atuar. Porque naquilo que é a criação divina, ninguém fica para trás. E cada um só dá aquilo que pode e que consegue dar. Portanto, nós temos que ser para os nossos irmãos da mesma forma como Deus age para conosco. É por essa razão que Jesus, pregado na cruz, diz: perdoa-lhes, Pai, que eles não sabem o que fazem. Porque a perspectiva de Cristo relativamente aos seus agressores é de, bem, estas criancinhas espirituais não sabem as repercussões que estes atos vão ter nas suas vidas futuras. Através da lei de causa e efeito. Porque se eu semeio ódio, se eu semeio rancor, se eu semeio violência, aquilo que eu vou colher, honesto ou em vidas futuras, é o quê? É gerar arrependimento, reparação e expiação. Por amor e por misericórdia, porque Deus quer que cada um de nós chegue a essa terra prometida, que é a vitória sobre nós mesmos, que é a vitória sobre a nossa própria violência, que é a vitória sobre a nossa própria escravidão. Agora vejamos, já te passo a palavra, Fernanda. Nós hoje estamos a construir uma base moral em cima dos nossos ancestrais, em cima dos nossos pais. Podemos ver isto de uma forma mais próxima, não é? O meu pai, a minha mãe, os vossos pais e as vossas mães, que vos deram educação, que vos deram tudo aquilo que podiam e sabiam, mas toda a nossa árvore genealógica, não é? Toda a cultura da família. E depois, enquanto sociedade, também. Nós temos hoje estas tecnologias, mas foram
trabalhadas já há milhares de anos para trás, porque o homem, o espírito, no desenvolvimento da sua inteligência, foi trabalhando o quê? As suas necessidades como se costuma dizer, a lebre faz, como é que é? A necessidade faz a lebre ao caminho. E o homem vai tendo necessidades, 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 e essas necessidades que vão fazendo o processo evolutivo. Só que nós estamos a falar das necessidades do campo evolutivo espiritual. Porque nós somos espíritos. Então, reparem, nós temos uma história que é a história da humanidade, da vivência das culturas e das civilizações, mas depois temos a evolução do espírito imortal, que é o que nos importa, que é aquilo que nos importa. Diz lá, Fernanda. Agora, quando falaste em misericórdia, lembrei-me de o nosso Papa Francisco, agora pela Páscoa, Hum, foi uma questão lavar os pés às mulheres que estavam lá presas. Foi uhum, tão bonito o ato dele também, que as pessoas estavam muito comovidas. Isso também é um exemplo, porque este Papa, para mim, e acho que para a maioria das pessoas, é muito à frente de, de de alguns princípios que estão enraizados ainda na parte católica, não é? Mas ele, como é essa pessoa maravilhosa, gostei muito de ver isso também é um ato de misericórdia, pronto, para com aquelas irmãs, porque no fundo somos todos irmãos, não é? E elas estavam muito comovidas com aquele ato. Foi muito bonito de se ter. Agora lembrei-me por causa de estás a falar na misericórdia. uhum. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Reparem uma coisa, o amor é irresistível. Para o espírito imortal, o amor é irresistível. Todos nós andamos à procura de amar e sermos amados. Esta é que é a história. E quando sentimos amor, né? Porque reparem, o cumprimento da lei de Deus vai se refletindo em nós à medida que nós conseguimos amar. Porque quem ama começa a ver Deus em tudo aquilo que está à sua volta. A visão do mundo começa a ser completamente alargada. Que no fundo é isso que nós queremos, enquanto estamos aqui a estudar, enquanto estamos aqui a aprender. Porque é uma experiência de comunhão com Deus. É isso que vai resultar o versículo, não é? É uma aliança do nosso espírito com Deus. Só que esta aliança verdadeira só vai ocorrer quando chegarmos a espíritos puros. Até lá há uma longa jornada a ser feita, não é? Há muitos processos educativos que têm que ser resgatados. Porque um pai educa um filho. E o trabalho destes pais espirituais, tornam-se referências. Então, Abraão é uma referência espiritual. Davi é uma referência espiritual. João Batista vai ser uma referência espiritual. O Cristo vai ser uma referência espiritual. E cada um de nós também pode ser uma referência espiritual. Porque todos aqueles que cumpram a lei de Deus, eles tornam-se referência. Porque a lei de Deus é a nossa bússola, é o nosso timoneiro, é para onde nos aponta o caminho, que neste caso é o Cristo. O Cristo é a bússola que nos conduz para Deus. É o nosso norte, é a nossa projeção de vida futura, que é para onde todo este caminho nos vai levar.
Mas até lá, vamos ter que passar por ciclos evolutivos, por faixas evolutivas, por desenvolvimento espiritual. Por isso é que Allan Kardec vem falar nos mundos. Mundos primitivos, onde estão aqueles que não merecem misericórdia, não é? O espírito animalizado. Depois, os espíritos que pensam que já são bons, mas são danados orgulhosos e egoístas que somos nós, e vaidosos, e tudo mais. Né? Somos as criancinhas espirituais. Depois, aqueles que se tornam regenerados, que ainda se chateiam, mas já ponderam e já silenciam bastante. Depois, aqueles que já se tornam bons, mas ainda não são completamente perfeitos. E depois os perfeitos, mas que atingem a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta só Deus. Para que isto aconteça, são necessários ciclos. E nós, particularmente, estamos aqui num ponto de um ciclo muito importante que se fecha para que outro se possa então abrir. Muito bem, então, relativamente aqui a isto, queres trazer mais alguma coisa, Márcia? Não, Felipe, sobre essa parte eu acho que tá bem Muito bem. explicadinho o papel da misericórdia aí, É, e para os outros, exato. para todos. Vamos então, e lembrar-se do seu santo concerto, que, segundo a tradução do Haroldo, deixa eu ver o que é que ele diz. Lembrar-se da sua Sua santa santa aliança. aliança. E lembrar-se da sua santa aliança. Lembrar, recordar, onde é que eu tenho aqui isto? Relembrar, rememorar, memorizar, comemorar, tudo sinónimos deste verbo. Porque ser alvo de misericórdia recorda-nos Deus. O exercício da misericórdia recorda-nos, lembra-nos o amor de Deus. Quando Jesus lhe chega uma mulher adulta e tem uma data de anciãos com pedras prontos para apedrejar, Jesus diz assim: quem estiver livre de pecado, que atire a primeira pedra. E os anciãos, o texto diz algo muito incrível que é do mais velho para o mais novo, e do mais velho para o mais novo, porquê? Porque os mais velhos tinham mais pecados. Ou seja, tinham feito mais maldades, tinham mais telhados de vidro. Ou seja, o processo de culpa da consciência pesou mais. E por isso foram os primeiros a ir-se embora. Mas reparem, essa é a nossa postura quando nós vimos que alguém erra. Falaste mal, levas já uma pedrada que vais ver. Só que essa pedrada, agora vamos definir o que é uma pedrada. Uma pedrada não é agarrarmos uma pedra de uma calçada. Uma pedrada pode ser eu pensar só para mim: epá, não vales nada. É pensarmos: se fosse comigo, estava tramado. Nós não verbalizamos, mas pensamos. Porque os hipócritas são assim.
Eles não se mostram. E esta, hein? Somos nós. A pedrada pode ser eu agarrar no meu teclado, no Facebook ou no Instagram e ofender alguém. Quando eu estou cheio de telhados de vidro. Quando eu estou cheio de erros. Mas ao contrário, quando eu aplico a misericórdia a alguém que errou, eu estou a dar testemunho do quê? Estou a dar testemunho do amor de Deus, porque a minha misericórdia perante alguém reflete o amor de Deus. Faz-me relembrar o amor de Deus. Vem-me à memória o amor de Deus. Porque quando nós somos amados, lembra-nos os nossos pais. Lembra-nos o amor que tivemos. Lembra-nos as pessoas que nos amaram. Quando alguém nos ama, vem-nos essas memórias para trás. E o mais bonito disto tudo, sabem o que é? É que nós vamos ter que ser os quintos evangelhos na vida de alguém. E o que é isto de ser o quinto evangelho na vida de alguém? Vou-vos fazer uma pergunta. Qual é que é a pessoa que vocês sentem que mais vos amou nesta vida? Não é preciso dizerem, lembrem-se só dela. De todas as pessoas que cada um de vós conheceu, quem foi aquela pessoa que a gente sente que mais nos amou? Essa pessoa que vocês têm na vossa mente lembra-vos o amor de Deus. Não é? Então a ideia é que nós sejamos essa pessoa para alguém. Para que nós, quando formos pais de alguém, as pessoas nos honrem por aquilo que nós fizemos por elas. Porque Abraão fez muito pela humanidade. E muitos outros profetas fizeram muito pela humanidade. Fizeram muito para a evolução do espírito. Fizeram muito pelos espíritas. E os espíritas hoje cospem no prato dos profetas. Cospem no Cristo, achando que nada tem a ver com eles. Que serão os novos intelectuais da ciência e da filosofia espírita, que nada quer com a moral, ou muito pouco quer com a moral. Então isto é terrível, porque nós ainda continuamos a ser esses anciãos de pedra na mão. As nossas vidas ainda não refletem o amor de Deus. Porque é para lembrar uma aliança. Uma aliança. O que é que acontece num casamento? Há uma aliança. Só que não é, não estou a falar da aliança do dedo. A aliança do dedo, não é? É uma manifestação exterior, é uma manifestação civil. E que muitas vezes até é uma manifestação vaidosa, porque quanto maior for o cachucho, mais ouro eu tenho.
É, sim. Eia, que grande aliança! Ouro de 24 quilates. Bolas. Que grande carteira, sim, senhor. Então, e como é que está a carteira da misericórdia? E como é que está a carteira da misericórdia? Carteira do quê? Está mesmo variadinho de todo. Como é que estamos de carteira de misericórdia? Porque a carteira da misericórdia faz-nos ter a verdadeira aliança. É a união do Espírito que nós somos com Deus, nosso Pai. Porque é que Jesus é Jesus? Porque Jesus sempre esteve em profunda comunhão com Deus. Porque Jesus faz-nos recordar o amor de Deus. Faz-nos relembrar o amor de Deus. Faz-nos acreditar no amor de Deus. E faz-nos querer viver o amor de Deus. E isso é maravilhoso. Que é um símbolo da festa das bodas. Que é um convite para um grande banquete. Não estamos a falar de taças de vinho. Nós estamos a falar da sublimação dos nossos sentimentos. Porque é isso que nos vai fazer ficar em profunda comunhão com Deus. Marcinha, Felipe, olá. você estava falando dessa comunhão, né? E essa aliança é essa comunhão. Quando eu estava estudando esse versículo, o NetSearch é rico, e eu acho que eles andaram atualizando, então tem Sim, mais informação aí. já tinha pouco. Eu já não dou conta do que tinha, agora então, lascadinha. Então, eu peguei lá no John MacArthur, Hum, ele fala ele fala que no Antigo Testamento tem 6 alianças, tá? Mas que 3 não falam da salvação. Então ele pega as 3 que falam da salvação: Davi, Abraão e a Nova Aliança. E aí, que a Nova Aliança. E aí, na primeira parte do Cântico de Zacarias, ele faz a associação com a aliança com Davi, porque Zacarias fala que viria a salvação da casa de Davi, lá no versículo anterior. Vê se você conseguir colocar aí na tela para o pessoal acompanhar, é até bonitinho, eles vão sim, gostar. E aí ele coloca lá sobre a aliança abrâmica, que ele coloca aqui do versículo 72, acho que até o 75, hum, a ênfase do Cântico de Zacarias está nessa aliança abrâmica. uhum, E aí ele coloca dessa aliança, ele coloca que a presença de Deus, o foco central é a promessa da presença de Deus. É isso bem que você estava falando, da presença de Deus em nossa vida. Como é isso? Como nós agimos, como nós vamos sentir a presença de Deus em nossa vida. Aí, aqui nesse versículo, ele fala da misericórdia. E esse sentimento, mas ele coloca que ele vai exercer misericórdia como se nós fôssemos receber, e nós recebemos. Mas também, quando nós vimos aqui o verbo exercer, isso tem uma correspondência, que é a nossa prática. Aí ele coloca.
é a base para a ética exigida pelo Senhor como um comportamento adequado à sua presença, que era bem isso que você estava falando, né? Então, como é a presença de Deus em nós? Nós vamos sentir essa presença? Vamos. Mas, para isso se tornar, como o Felipe trouxe o exemplo do Mestre Jesus, que era, por isso que ele dizia, eu e o Pai somos um, porque a perfeita aliança, a perfeita comunhão. Então, ele diz, nós devemos ter um comportamento adequado na sua presença, nessa presença dentro de nós. Está lá, bem lá para o final do texto, eu acho. E depois ele coloca um terceiro ponto, né? Ele coloca, diante da realidade, das adversidades da vida, o homem piedoso, aí seria o misericordioso, né? Coloca sua esperança na promessa de Deus. Ou seja, naquele momento em que o Zacarias reflete em seu canto, no momento que aquele povo estava passando, ele coloca como primordial sentir a presença de Deus, através da sua misericórdia e de como se comportar perante essa presença. Ou seja, como Jesus nos falava, a construção do reino de Deus em nós. Então, ele vai trazendo como ele consegue sentir, lembremos da descrição de Isabel e Zacarias lá no começo do Evangelho de Lucas, que eles eram justos, considerados justos, e eram exemplos na comunidade onde eles viviam. Então, eles tinham um comportamento, ações de acordo para sentir a presença de Deus na vida. E é bem isso que o Felipe estava falando. E aí vem essa fidelidade que é colocada nessa aliança, porque nós vamos entender, a aliança foi de Deus com Abraão. Então, Deus colocou os termos da aliança. Foi de um lado de Deus, não foi negociado. Ah, eu quero fazer um acordo. Como nós fazemos um acordo, um contrato aqui? As partes negociam. Nesse caso, não, foi a aliança que Deus fez. Então, ele entrega sempre isso, mas eu só percebo e eu só posso viver isso se eu tiver um comportamento, que me permita seguir por aquele que o Felipe está falando, aquele caminho, aquela trilha que vai cada vez mais fortalecendo essa comunhão até chegar a essa união. E é daí porque ele se refere, que a gente se lembre dessa santa aliança. No caso dele aqui, ele está falando para o povo ali dele, mas aí nós trazemos para nós, para a humanidade. A gente tem que se lembrar que existe essa aliança com cada um de nós, porque nós fomos criados por ele. E estamos a caminho de nos aproximarmos cada vez mais, desde que o nosso comportamento vá se adequando cada vez mais às suas leis. Não sei se fui clara ou confundi. Ele coloca também, é interessante, que ele coloca as três alianças, Davi, Abraão e a nova, e aí eu teria que entrar mais nisso. Ele coloca a aliança com Davi como universal, né? E essa aliança universal seria Jesus sobre tudo, nosso modelo e guia. Ele Abraão como uma aliança nacional. Ele coloca já um degrau. E ele coloca a nova como pessoal, que é onde Deus mostra toda a sua misericórdia, todo o seu amor. Mas que, pelo que eu entendi,
E você não passa de para chegar a essa universal, você passa pelos outros degraus. É como se você fosse, como nós estamos caminhando para chegar nessa comunhão. Aí talvez o Felipe possa até explicar melhor para a gente. Não sei se deu para ajudar um pouquinho, Felipe. Eu sim, ajuda sempre. É, estavam aqui a lembrar de duas coisas. A primeira é que lembrei-me da bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. É importante trazermos aqui para o estudo essa referência cruzada, porque será assim, na medida em que nós utilizarmos a misericórdia para com o outro, vamos receber misericórdia. É da lei, não é? E é a promessa que Deus tem para nós, não é? Foi a forma como Cristo nos ensinou relativamente à misericórdia, ao exercício da misericórdia. Da mesma forma que a aplicarmos para o outro, receberemos de Deus. Então vejam que isso só por si já é encantador, não é? E dá-nos o sentido de justiça. Da mesma forma que fores inflexível para o outro, também um dia serás colocado sobre o jugo da inflexibilidade de alguém. Portanto, a justiça divina a equilibrar-nos aqui. Mas depois, na questão da aliança, Jesus vem unir a humanidade a Deus. Por isso, a parábola das bodas de Canaã, em que temos um noivo a casar com uma noiva, numa aliança divina e de perfeita comunhão com Deus, o noivo é Nosso Senhor Jesus Cristo. A noiva é a humanidade. O que é que isto quer dizer? Quando a humanidade se casar, fizer uma aliança no seu coração com os ensinos do nosso Mestre, ela estará em perfeita comunhão com Deus e está na terra prometida, na terra de Canaã. Atingiu a santa aliança. Santa, que reúne em si muitas virtudes. A nossa santificação é a reunião dentro de nós mesmos de todas estas virtudes do Espírito, que o Mestre vem enumerar, muitas delas, nas bem-aventuranças. Humildade, resiliência, mansuetude, misericórdia, brandura, benevolência, perdão. Então vejam a beleza disto. Quando essas virtudes espirituais estiverem consolidadas dentro de nós, o que é que acontece connosco? Estamos a refletir o amor de Deus. Estamos a fazer lembrar através da nossa vida a Santa Aliança. E como Jesus já conseguiu em si mesmo todas estas virtudes, ele torna-se um elemento deste casamento. Ele torna-se o elo mais atrativo. É como se fosse um ímã. Estão a ver a ideia? O amor do Cristo é um ímã para nós. Agora, nós vamos senti-lo em função da distância que tivermos dele. Porque, reparem num ímã. O ímã, quando nós brincamos com os ímãs, não é?
Ou se estiver a uma distância, não se percebe, não é? Mas há ali uma distância qualquer em que o ímã, não é assim? Fica atraído. Do ponto de vista espiritual, também acontece connosco assim. Porque à medida que vamos atingindo essas virtudes em nós, chega um ponto que a consciência percebe o que fazer, entende como é que funciona a lei e depois já não consegue viver sem ela. Fica atraído, só quer estar perto. Ou seja, só quer estar dentro da lei. Ou seja, só quer servir. Que foi isso que o Cristo fez. Serviu a todos e esqueceu-se de si mesmo. Porquê? Por amor. Não foi para ter benefícios espirituais. Foi. Ele doou-se por amor. Por verdadeiro amor. E jamais negociou com Deus. Porque para estarmos em perfeita comunhão com Deus, temos que ter um sentimento puro, de intenções verdadeiras. A tal pureza que se semelha ao coração de uma criança. Aquela ingenuidade cândida das crianças. Esses sentimentos mais puros que todos nós temos dentro dos nossos corações. Isto é duro. É duro porque quando a gente olha para nós mesmos, vemos o quão distantes estamos. O quanto andamos aqui entretidos com tantas coisas e às vezes só uma nos é necessária, que é silenciarmos e falarmos com Deus, com os nossos sentimentos mais puros, mais belos, sem tanta interferência do mundo exterior. E é por isso que nessa linguagem com Deus, não importa o conhecimento que a gente tem. Estão a ver a ideia? Não importa as palestras que cada um faz. Não importa os talentos que cada um tem. Importa é a pureza do sentimento que está quando a gente fala com Deus. E isso é transversal a todos nós. Portanto, todos somos capazes desta aliança. Por isso é que é tão importante a prece. Por isso é que Jesus diz: e quando orares, reserva-te o teu quarto íntimo e em segredo fala com o teu Pai que está nos céus. Porque uma pessoa de idade avançada que não tenha tido a oportunidade de ter formação, que tenha vivido em outro tempo, se ela no seu quartinho fizer uma prece a Deus com os seus melhores sentimentos,
certamente que estará rodeada de anjos ao pé dela. Porque a misericórdia de Deus é infinita. E se Ele ama os criminosos, tanto mais também não amará aqueles que o procuram de coração aberto. Porque Deus é amor. E nós temos que estar convictos disto. Deus é amor. E nós estamos todos a aprender a lidar com Ele, a ter consciência disso. Mas é um processo que vai sendo paulatino. É uma necessidade que se vai construindo. É algo que se vai amadurecendo. Até que um dia já não conseguimos viver sem Ele. Porque já ninguém nos explica nada. Porque a gente já sabe. Nós já conseguimos sentir. Nós já conseguimos viver. Nós já conseguimos perceber, compreender com a razão e com o coração. Márcia. Felipe, quando eu estava aí estudando e refletindo sobre esse cântico de Zacarias, a gente vai trazendo as coisas que nós já estudamos, né? É. Então, o anjo falou, quando visitou Zacarias, falou para ele: Deus ouviu suas súplicas e vocês terão um filho. Manipulação do Aí eu fluido. fiquei pensando, todo esse cântico, ele fala sobre uma resposta de Deus para o povo. Eles estavam esperando essa resposta, essa ação, essa manifestação. E eu encontrei uma mensagem de André Luiz que fala sobre isso, respostas de Deus. E aí, como que nós podemos identificar essas respostas nas nossas vidas? Como que nós podemos observar? Você falou dessa comunicação, dos pedidos, você falou da oração, né? Então, tudo isso a gente está esperando. Eu sei que a gente pode agradecer, louvar, mas também podemos pedir. Então, e vem as respostas. E ele coloca assim: eis algumas das respostas de Deus nos fundamentos da vida através da misericórdia perfeita. Porque nós falamos muito nesse versículo, estudamos muito sobre misericórdia, né? Então, ele diz que a misericórdia de Deus é perfeita e essas respostas na nossa vida vêm assim. Deus responde com o bem ao mal. Então, onde há o mal, há alguém fazendo o bem. O bem pode ser minoritário, pode ser um esforço único, pequeno, isolado, mas tem uma resposta do bem ao mal. O amor ao ódio, né? Nós vamos ver. Alguém vai manifestar. Por quê? Porque, como sempre foi dito, e o Felipe fala muitas vezes, Deus age, né, através das criaturas. Auxilia as criaturas através das criaturas. Então, vai ter uma resposta de amor ao ódio, luz às trevas, equilíbrio à perturbação. Nós vamos ver que, às vezes, no ambiente familiar, onde há discórdia, perturbação, agitação, alguém ali vai ter uma mensagem de equilíbrio, vai ter um comportamento equilibrado, vai chegar alguém. Socorro à necessidade. Não chega, muitas vezes, na medida em que nós gostaríamos de ver no mundo, no nosso planeta. Há áreas muito carentes, mas nós vamos ver que o socorro chega e talvez a gente aí é nossa responsabilidade ampliar essa medida, né? Trabalho a inércia.
alegria à tristeza, esquecimento às ofensas, coragem ao desânimo, paz à discórdia, renovação ao desgaste, esperança ao desalento, recomeço ao fracasso, consolo ao sofrimento. Olha quanto consolo a gente encontra na doutrina espírita, né? Justiça à crueldade, reparação aos erros. Então, a misericórdia divina nos permite reparar os erros. Conhecimento à ignorância. Nós estamos fazendo aqui, buscando conhecimento para suprir as nossas lacunas, para que a gente possa fazer essa aproximação de forma mais segura. Bênção à maldição, amparo ao desvalimento, verdade à ilusão, silêncio aos agravos, companhia à solidão, remédio à enfermidade. E o último que ele coloca, e sempre mais vida aos processos da morte. Sempre mais vida. E ele termina dizendo: efetivamente, podemos afirmar que Deus está sempre ao nosso lado. Mas pelas respostas de Deus no campo da vida, ser-nos-á possível medir sempre as dimensões, aí que é importante, de nossa permanência pessoal ao lado de Deus. Então, o que ele coloca, Deus está sempre ao nosso lado, mas pelas respostas que nós temos, é que nós vamos avaliar e medir sempre a nossa permanência pessoal ao lado de Deus. Pela nossa capacidade de perceber essas respostas, é que nós vamos avaliar isso. Porque se nós não percebemos essas respostas, nós ainda não nos situamos, né, pessoalmente ao lado de Deus. Era isso, Felipe. Eu achei que cabia bem ao nosso estudo do versículo de hoje. Muito bem. Também já nos habituámos à tua mensagem manuelina final. Portanto, já temos aqui o nosso protocolo quase Essa foi de estabelecido. André Luiz. Pronto, mas de um espírito benfeitor, vá. Mas é. Exato. Muito bem, então vamos terminar o estudo. Não sei antes. Alguém quer dizer alguma coisa aqui para terminarmos antes? Esteve aqui muito em voga a questão da misericórdia, não é? Da necessidade que nós temos de perdoar, de compreender, da mesma forma como perdoarmos e compreendermos, assim também seremos compreendidos e misericordiosos a lei divina para connosco, não é? Então, aprendemos também esta questão da aliança com Deus, não é? Esta necessidade que nós temos de estar vinculados ao bem, ao trabalho no bem, ao desenvolvimento da nossa espiritualidade, para que um dia também nós possamos estar em profunda comunhão com Ele, que é muito bom. É claro que o Espiritismo é um acelerador desse processo, para quem o souber aproveitar. É um acelerador muito grande para que nós possamos ser mais fraternos, mais solidários, mais preocupados com o nosso próximo, porque assim que fizermos isso, quanto mais o fizermos, mais com Deus estamos, não é? E acho que essa é a grande lição que a gente leva daqui hoje, tendo a misericórdia como uma virtude, mas existem muitas outras para serem conquistadas. Mas quem se focar em uma delas já está no bom caminho, né? Como diz no, no- na passagem do homem de bem no Evangelho segundo o Espiritismo. Esta não é a relação completa que define o homem de bem, mas quem se preocupe em vivê-las já está no caminho que conduz para ser um homem de bem. Então, nós somos assim. Ainda não somos tão misericordiosos, ainda não somos tão bons, ainda não somos tão amorosos, mas olhem,
também dos desgraçadinhos, Deus tem misericórdia e, portanto, estamos no nosso caminho e na nossa caminhada. Graças a Deus, já estamos aqui, porque ontem andávamos por aí e agora já estamos aqui a querer aprender. Significa que o nosso coração, né, e o nosso espírito já quer esta aliança, né? Já anda à procura desta aliança. E agora há uma novidade: é quem procura acha. Quem bate à porta lhe será aberto. Não temos que confiar, não é? Não é só para os outros, também é para nós, não é? E, portanto, que a gente persevere, porque é muito importante não desistirmos, ter fé, confiarmos neste Deus de amor, de justiça e de caridade. Bom, então, para terminar, quem é que quer fazer prece de encerramento? Quem é que se quer vincular a Deus? Agora eu quero, suposto era uma data de mãos, tudo a querer orar, não é? Para ter esta aliança, não é? Deus não pede em namoro. Ele está sempre Posso fazer, Filipe? muito bem, Fernanda. Então, queridos irmãos, vamos agradecer estes momentos aqui de aprendizagem, louvar o nosso Pai pela sua divina misericórdia por todos nós, possamos também ser misericordiosos no nosso caminho, nas nossas vidas, agradecer a este Mestre Jesus, que é o nosso modelo e guia, possamos sempre segui-lo com dos seus exemplos, com as suas diretrizes, possamos seguir este irmão querido. Possamos também agradecer aos irmãos benfeitores da Casa com o Evangelho que nos amparam nesta noite de aprendizagem tão grandiosa. Somos muito gratos, Pai amado, Mestre amado, queridos benfeitores. Também somos muito gratos aqui ao nosso irmão Filipe Pereira, que nos pôs esta plataforma em ação e que tem tanto tem puxado por nós para compreendermos a tua palavra, Mestre. E, sobretudo, termos esse esforço para pôr em prática no nosso dia a dia. Gratidão, Pai amado, hoje e sempre. Que se faça sempre a tua vontade e não a nossa. E assim, com o coração cheio de alegria e de gratidão, vamos dar por encerrado este NEP de hoje, desejando uma noite abençoada para todos. Beijinhos para todos. Assim seja. Que assim seja. Assim seja.